Olá, eu sou a Júnia e esse é o Toque da Nora. Hoje eu estou num lugar que eu tô louca para conhecer. Eu estou num lugar mágico, maravilhoso, um mundo do design. Eu estou aqui com Suzana Bastos e Marcela Varenga. Play Arquitetura, Suzana artista e Marcelo arquiteto. Os dois irmãos, com essa junção maravilhosa, eles construíram a Alva Design, porque a gente está no galpão da Alva Design. Bem-vinda. Muito obrigada por receber, viu? Obrigada. Quanto tempo que a gente está querendo, eu louca para conhecer e muito obrigada por receber. Suzana, fala um pouquinho da sua trajetória de artista. De artista, de múltipla que você é, conta um pouco como é que vai encontrar com a arquitetura para formar a Alva, né? Os caminhos se encontraram. Então, as artes plásticas, né? Hoje artes visuais, né? É minha formação. Eu estudei na Escola de Belas Artes da UFMG e eu fiz Belas Artes muito por incentivo do Marcelo, que ele já estudava arquitetura na UFMG também. E também tem um pezinho nas artes, né? Um pezão dentro ele sempre foi um artista. Isso, exatamente. Fui por outros caminhos. Ele sempre foi ainda estava. Ele sempre foi um artista na família, assim, porque ele sempre desenhou muito, ele pintava, minha mãe dava aula de pintura. Ele era bem criança prodígio. Arriscava nas artes, mas gosto. Você fez a opção pela arquitetura mesmo, mas antes você também... Antes era bem caseiro, mas eu sempre gostei muito de desenhar mesmo, de pintar também, de colorir. Adoro colorir. O que eu mais gosto de fazer é colorir. E eu, o contrário, não gostava de desenhar, não gostava de colorir, porque tudo que eu pensava na hora que eu punha no papel estava longe da minha imaginação. Não era aquilo, não saía. Então, eu demorei a me descobrir artista, a entender que esse era o caminho, que hoje é o caminho da minha vida, assim, né? E foi o Marcelo que apontou para isso. Na verdade, isso mais nova, minha mãe dava aula de pintura, mas eu não gostava, porque eu não gostava muito de desenhar. Eu já ia até perguntar, porque dois talentos assim, tem que ter alguém para o DNA, né? Minha mãe é atrevida, uma artista autodidata. Pois é, isso atrevida. Passa para a gente mesmo, né? Ser criada com uma pessoa que já estimula vocês é um presente. Mas aí, nessa época, para mim era mais difícil, porque minha mãe achava que a gente tinha que começar com uma telinha pequena. E para mim, eu queria grande, aquilo não dava conta. Mas aí, Marcelo, eu queria trabalhar com criação, aí depois eu acabei fazendo pintura com uma artista, lá em Lavras mesmo, que me deu um papel grande, me deu tinta em quantidade. Aí era aquela coisa volumosa. Isso, aquela coisa da matéria, que eu fui entender depois, né? Que meu espaço era outro, minha relação com a matéria era outra, né? E aí eu comecei a fazer umas esculturas de argila e pintura com essa professora, que não era minha mãe, com a minha mãe não dava. E aí, depois dessas coisas que eu fiz, aí que eu ganhei um certo respeito de artista na família, que eu fiz uma pintura que fizeram moldura. Sabe, pô, moldura era uma coisa assim. Eu não punha moldura em qualquer coisa. Aí foi assim, aí eu tava na dúvida o que eu fazia de vestibular, e eu queria trabalhar com criação. Aí o Marcelo falou, por que você não faz Belas Artes? É um curso tão legal. De repente ele queria ter feito, mas acabou fazendo arquitetura. E eu fiz. E aí ele me deu umas aulas rápidas de desenho, assim, de observação. Tipo assim, não, faz um desenho de observação que tinha na prova, né? E aí eu passei e amei, assim. A Escola de Belas Artes é uma referência para mim, porque aí tem os professores, tem a cantina, tem uma troca rica ali, né? E depois eu fiz moda na mesma escola, que tinha o curso de extensão à noite. E aí eu fiz estilismo também na faculdade. Mas você fazia também estampa, essas coisas? Então, estampa depois eu fui fazer, né, uma direção de arte, que eu fiz muita estamparia, assim, mas meu primeiro grande sucesso na moda foi fazer listrado. Gente, eu vi uma homenagem. Porque eu fui trabalhar... Primeiro eu tive uma marca de bolsas, eu fazia bolsas e... como sócias, ele chamava Glá, e aí a gente trabalhava muita cor, material, e era muito legal. Mas aí depois eu fui trabalhar na Citmia, lembra, DTA? Lembro. Foi meu primeiro emprego, assim, tinha acabado de formar.
E aí eu fui fazer malharia. E uma dessas facções, né, era uma malharia que só fazia rapó de listrado. Então eu tinha que fazer uma coleção só de listra. Aí eu pirei o Albino, o Papa, sabe o Albino? O Albino brinca que ele tem meu maior acervo, porque ele era o designer gráfico, e eu ficava, tira essa, põe essa, 2 centímetros, 3 centímetros, vai rapó assim. Conheço uma pessoa assim e também. aí Doida. eu fiz uma coleção linda de listras, e aí vendeu muito, foi um sucesso, aí eu comecei a fazer mais Ser e tal. convidada para ir para... Aí foi que minha confiança, igual na pintura foi com papel grande, na moda, porque eu não gostava de desenhar. Eu tinha essa trauma. Falei, como é que eu vou trabalhar numa empresa? Eu não gosto de fazer croquis, a roupa. E aí depois eu entendi, enfim, né? Desbloqueei. É tão bacana como é que a vida vai levando para um caminho, né? Ela vai abrindo, a gente não tem uma ideia exata do que vem. Mas olha o tanto de caminho, você vai e vai formando. Isso. Já a minha história com desenho é bem exatamente o desenho é um pouco meditativo, né? Para mim ele tem uma coisa que talvez esse que a pessoa não quer. É um trabalho quase que eu acho assim, quase que zen. Ah, né? porque você está envolvido da minúcia, sozinho. Aí É uma coisa solitária, 1000 pontinhos. Você fala, Não, eu vejo as formigas trabalhando, eu comparo com desenho. Eu não tenho muita paciência disso. Tem que ter paciência. Desenho tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que concentrar, que é a coisa que você deve gostar. Mas sabe que tem uma coisa interessante, que assim, isso pra mim, né? Porque na hora que você falou aí da paciência, realmente o desenho, eu acho que o desenho no papel, o desenho clássico, ele permite pouco erro. Porque se você, né, claro que você vai, então se você não domina muito, você se perde, se aflige, né? Também. Você se aflige, alguma coisa assim. Porque a pintura também é extremamente uma cozinha da paciência. Você fica ali mas horas. a pintura camadas em cima de camadas. E o fato de você poder errar e reconstruir, para quem não domina o desenho... Quem não domina, uma coisinha, o pincel vai fora, o desenho você já exige uma precisão maior. Porque na Escola de Belas Artes, por exemplo... mas na Escola de Belas Artes, eles falavam pra gente não usar borracha. Então, você a entender a beleza da linha, do erro e do acerto, né? Então, acho que são tipos de pensamento, tipos de expressão, né? Que cada um mas eu falo assim, tem porque como o desenho, normalmente é o lápis ou carvão no máximo, como é grosso, e eu desenho com lapiseira fina, né? Eu gosto minúcia. E a prova para fazer o vestibular, você tinha que fazer um desenho ao vivo. Gente, mas como que eu sofri? Eu falava, não vai dar certo. E sabe que consegui? Foi a melhor nota, assim, no vestibular, foi de desenho ao vivo. Olha só. Nem esperava. É treino, claro, né? Tudo é treino. Mas na hora que você começa, é um vício também, não é? Você começa a desenhar, aquilo vai longe mesmo, é gostoso. Bacana. Agora, me conta como que foi um trabalho tão legal. O Play já era arquiteto, né? Já tem muito tempo de formado? Tenho. Tem uma cara de menino? Ainda bem que eu vou levando essa cara de menino. Mas uma cara de menino... Mas como que veio? Porque uma das coisas que eu acho mais bacana nos vocês dois porque eu acho que é um privilégio ter irmãos tão unidos e com uma conexão tão bacana. Porque vem de pequeno, né? Você vê, o Play te incentivou a fazer... Você já deve ter inspirado o Play em várias outras coisas na arquitetura. E aí, esse privilégio de estar junto há tantos anos, né? E construir a Alva, que é uma coisa de vocês dois, né? Cada um com um talento específico para uma área. E como que surgiu a Alva? Você quer falar um pouquinho? Pois é, a Alva... foi até um convite. A Alva tem 11 anos. 10 ou já? 11 anos, né, Silvia? 11. A gente 2013, começou. 12 anos. 13. Eu lembro do Pedro colocando na casa 12 anos. E eu perguntando quem Alva. Ele falou, não, é do Play. Aí que eu fui conhecer o seu trabalho do criado com. Gente, aquilo é um ícone, né? Aquela maravilha. Legal. Eu fui me interessando na arquitetura por design. E fiz uma pós-graduação em design, então eu já estava... Você já tinha esse olhar? Eu já estava bem interessado em desenho de imobiliário e sempre dentro da arquitetura também sempre me interessou muito essa escala do móvel. Assim.
E também sempre do quer desenhar mobiliário. alguma coisa para o cliente, né? É, e aí sempre, vai. exatamente. Num projeto de arquitetura, a gente pratica pratica muito a parte da escala do móvel, né? Para alguns arquitetos que gostam de interiores, Mas tem uma gostam coisa da que escala... A arquitetura junto com interiores também, tem que ter uma sintonia também, né? E aí, por isso, o arquiteto... E sempre, assim, os grandes designers que eu admirava também, Álvaro Aalto, um super designer e arquiteto, o próprio Niemeyer também, né? Então tem sempre... O arquiteto sempre exercitou o desenho do móvel, mas tem gente que não gosta tanto dessa escala. E no meu caso, eu gosto bastante. Mas aí fazia dentro da arquitetura, apesar de ter feito essa pós, ainda não estava fazendo o assunto design puro e simples. E foi a Su quem me cutucou e me convidou, isso que é tão falou, bacana. vamos trabalhar junto. A gente tinha feito algumas coisas juntos, mas em que eu convidei a Suzana para fazer um trabalho artístico dentro de um projeto que eu estava propondo, trabalhando. Então a gente já tinha tido uma experiência, mas sempre uma troca, mas ela fazendo um trabalho artístico dentro de um projeto de arquitetura. Faz uma direção, né? Isso. E aí, a partir dessas experiências, a Su falou, vamos trabalhar com móvel, vamos criar uma marca. Eu falei, vamos. Eu estava voltando de São Paulo, eu morei um tempo lá, trabalhei um tempo com design, que foi também uma experiência muito rica. Você trabalhou com Isai Weintraub, eu lembro dessa muito legal. Lá eu também fiz um pouco de mobiliário, cenografia. O Isai também é bem múltiplo, assim, tem uma cabeça bem inquieta. Mas você trabalhou com Freuza. Com Freuza, pessoas com quem eu me identifiquei desde sempre, exatamente por transitar em várias áreas afins, né? E aí animamos, começamos a trocar. Aí a Suzana logo no comecinho queria fazer, a gente falou assim, fizemos um brainstorm, né? O que nós vamos fazer de início? Aí resolvemos fazer gavetas. A gaveta já tem uma poesia por si só, né? Como todo mundo ama gaveta, né? Tem uma coisa que é muito que legal, então já tinha um bom... em si, né? Uma E a gente não gaveta. queria começar fazendo cadeira, sofá, o móvel principal. A gente falou, vamos fazer um móvel acessório, uma coisa... Que eu acho que às vezes é o que dá mais charme dentro de alguns começamos lugares. assim. Mas aí a Su queria fazer uma gavetinha lá no alto. Ela já queria subverter. Cortou já queria subverter. Eu falei, não, para começar, nós vamos fazer... O alinhamento sempre teve esses choques. Não, mas aí é o seguinte, na verdade, eu sempre tive esse conflito entre não conseguir me dedicar o tanto que eu gostaria para o meu trabalho de artes visuais. Então, porque eu estava lá sugada pela moda, e a moda é uma indústria muito legal, né? Porque eu viajei, enfim, conheci o mundo, né? E o mundo do design, inclusive, do design de mobiliário através da moda. Então, era muito legal, eu trabalhei na Covin muitos anos, na Covin a gente fazia desfile, então criava, na época da Covin, o que me levou para lá, porque na época que eu fui entrar, eu já estava saindo, eu falei, olha, eu vou me dedicar para o meu trabalho artístico, então não estou querendo me envolver muito, e a Liliane queria ter neném, falou, não, preciso de alguém para... um parceiro aqui, tá? Eu falei, esse alguém não sou eu. Aí fiquei lá 8 anos, enfim, mas por essa paixão por construir, né? E a gente, na Covin, por ser uma empresa de tricô, né? Então a gente parte do atingimento do fio, então dessa construção do tecido, que começou lá na Tapajós, nos listrados, né? Então, essa construção do tecido me encantava muito, e também a roupa e tal. Mas aí depois eu estava um pouco cansada de fazer produto, né? Por mais que a gente acha poéticas aí em qualquer lugar, né? E aí eu já era um pouco encantada com o design de produto, design de mobiliário, de objetos, e via o Marcelo e outros arquitetos, que eu sempre tive muitos amigos arquitetos, fazendo tanto design, bons trabalhos que eram ou sofrentes, porque está embutido na arquitetura. Eu falava assim, cadê a escultura? Nunca fiz nada só de frente. Já, porque uma estante que é localizada dentro de um lixo, ela é sofrente, né? Não, tem perspectiva. Mas enfim, eu ficava sentindo falta da escultura dessa peça. E também por conta de ver tanto trabalho para fazer um só.
o que a moda me eu ensinou, acho que né? isso é o principal ponto, né? Porque eu sei como é difícil desenvolver um produto, uma ideia mesmo, né? Através da roupa ou mesmo da arte. E eu ficava achando um desperdício esse tanto de desenho sendo feito único, sabe? E o design, gente, também passa por alguns dificultadores, que é a execução mesmo, né? A mão de obra para você poder, uma pesquisa. Isso, quem trabalha com design, a gente sabe que é até achar a pessoa certa que vai fazer. Vocês trabalham com um produto que é sensacional, que é muito, né, a cara de Minas, com essa modernidade toda. Então, usando os recursos mineiros, com a turma mineira aqui, isso eu acho um sucesso. E eu acho que até uma vez o Pedro falou uma coisa, às vezes as coisas mais de raiz têm muito mais chance de se destacar internacionalmente, né? Porque ninguém vê, ninguém conhece. Então, esse trabalho de vocês de Pedra Sabão já é reconhecido aí mesmo internacionalmente, pelo carinho que vocês têm com o produto, né? Com a base isso foi do uma Pedra construção, né? A gente começou Foi uma paixão, trabalhando... Pedra Sabão, assim? Então, eu acho que isso de trazer o local, né? Eu acho que o nosso traz mais... Acho que a gente sempre Memórias, tenta trazer essas referências referências pessoais, né? Não, estou dizendo que isso de executar, de conseguir que o produto fique redondo, Porque você desenha, né? Você desenha. A realização de produtos, né? Isso durante esse tempo a gente bateu muita cabeça, muitas parcerias que não deram certo, no sentido, os marceneiros fugiam da gente. Porque eu nem conheço. Por causa disso um pouco, por né? causa A indústria... da perfeição, né? E não só, mas porque a escala de produção que eles querem e a indústria também vai tendo processos que são mais simplificados, né? Que são menos artesanais, para tentar sobreviverem, ganhar mais dinheiro, enfim. Os marceneiros, em geral, trabalham com um foco e um tipo de produto diferente do que é o design autoral, né? Já o design autoral, às vezes, se encontra com a indústria de grandes marcas, que não são os marceneiros que estão aí no mercado, e às vezes não, né? Então a gente bateu muita cabeça, sempre com bons parceiros, mas chegava uma hora que a gente percebia... Por isso que é um tesouro mesmo, né? É uma joia, né? Porque tem que lapidar, tem que ser a pessoa que tem um cuidado. Não pode ser uma pessoa, é igual a fábrica de muita produção. Acaba sendo uma escala muito artesanal. E essa história de ser artesanal, a gente, graças a Deus, a gente tem acompanhado essa transição, porque quando a gente começou, os principais parceiros do Marcelo, os melhores marceneiros, mesmo eles sabendo as técnicas tradicionais, eles estavam interessados em fazer cozinha, marcenaria de armário, né? Porque dá mais retorno financeiro, chapa, laminação. Então, estava se perdendo os marceneiros tradicionais e tudo quanto é tipo de... madeira maciça, poucos trabalham com torno. Uma coisa que aconteceu. Às vezes a pessoa não tem maquinário, né? Nós compramos torno para marceneiro no início. Porque às vezes tem até boa vontade, Mas agora, Júlia, a gente já acompanhou nesses 10, 12 anos de marca o contrário, a valorização do feito à mão, muitos designers que fazem a sua própria marcenaria, a valorização do artesão. Então, isso é uma construção que eu acho que o design vem ganhando muito com a imprensa, com vocês, com toda essa construção de valorização do artesanal, é o que permite a gente fazer design hoje. Porque senão não ia ter nenhum parceiro. É verdade. E a gente tinha, até hoje... Tem até um status mais, né? Assim, já ganha uma valorização. E um dos primeiros parceiros nossos, que é o Eli, que é um marceneiro que a gente gosta muito, e hoje ele continua fazendo muita coisa para mim na Play Arquitetura. Mas marceneiro, daqui de Belo Horizonte, uma estrutura pequena, muito caprichoso, e encarou fazer as coisas pra gente no início. A gente comprou também tem um super afeto de vocês, né? E ele é um cara super gente boa e educado e muito legal. Mas a gente percebia que ele fazia um sacrifício muito grande para atender a gente, porque ele parava uma produção maior, né, de
de outro tipo de mobiliário para atender, fazer gola de palhaço. Nós fizemos foi uma SP-Arte? Foi. Nós fizemos, acho que 9 palhaços, 3 golas de desenhos diferentes, todas de madeira, com encaixes perfeitos, cada uma madeira, umas que misturavam madeira, umas que misturavam... Então era uma análise combinatória de 3 formatos com 3 madeiras. Então, 3 assim, cores. muito artesanal. Isso vocês têm documentado? A gente tem algumas fotos, você sabe que não temos fotos assim. Esse a gente tem fotos oficiais de 1, 2 palhaços. Do todo, da a gente época, tem né? uma até na Casa Cor que eu expus uma vez, mas não é a foto do ambiente, mas por acaso aparece. E eu outro dia achei foto de celular, que estavam uns 9 na mesa, assim. Não, mas super é bonito. tão bom, para vocês lembrarem de tudo que fizer, vai documentando. Mas a gente tem bons registros. Porque daqui a gente pouco tem. vocês vão fazer um livro que já está em andamento. Pretendemos. Com essa ideia, esse objetivo. Nossa, esse porque ano. já tem tanta coisa bacana. Eu sou super realizada, porque eu tenho uma toalha de piquenique É que verdade. a gente ainda não estreou. Não é possível. mas Nem eu na vou mostrar mesa? com Nem vocês. pôs na mesa? Já. Mas eu quero ir no piquenique com vocês. Boa. Tá Nós certo. vamos fazer. Esperamos, vamos fazer. E a gente gosta disso também, isso, a experiência da Su com a moda, meu interesse por moda também, que eu gosto dessa busca Sempre meio tem um que um tá incansável de... esbarrando no outro o tempo inteiro, né? A moda, artista. Mas de fazer umas coisas um pouco aleatórias, assim. Isso a gente gosta de experimentar, mesmo não tendo. A toalha de piquenique é um exemplo disso. Como é que é interessante que vem a inspiração de vocês, assim. Às vezes até de um brinquedo, você viu, daquilo passa a ser um produto, né? Acho que cada pessoa dentro, né, de uma atividade criativa busca, né, de alguma... Mas vocês fazem juntos alguma coisa? Ou você A gente faz um sempre e ela faz lapida? junto. Ou você faz um outro lapida? Não, ou trabalham sentados juntos? A gente trabalha bem junto. Eu acho assim, claro tem que tem projetos que são desejos, né? separados, aí se alguém começou com uma vontade forte e o outro deixou rolar e ajudou, e vice-versa. Então é E em conjunto mesmo. A em ideia é em eu acho que tem um conjunto. pouco de tudo, né? E é Assim, claro que dependendo do produto, tem mais a ver com Tem- você, tem mais... às vezes é tempo, às vezes e a gente também vai percebendo um pouco, assim, eu acho que a Su sempre fala em um trabalho, uma coisa que as artes plásticas eu acho que tem bastante, que é o aprofundamento em uma ideia, né? Eu também sei e acredito que uma ideia, por mais que você faça brainstorms, que você vai e volte, eu tenho um apreço pelas primeiras ideias, mas eu também não tenho um apego pelas primeiras ideias. Eu acho que a gente tem que aprofundar e experimentar outras coisas mesmo, que seja para depois voltar. E a Suzana gosta muito disso, do processo. Então eu tenho uma coisa... ele que acha. Não, mas ele ela que não acha. aceita, às vezes eu estou elogiando, ela fica como se não tivesse. Ela gosta de sentar e ficar lapidando. Eu também gosto de lapidar, mas tem hora que eu deixo, e a lapidação não é necessariamente ficar ali, Então, ela lapida, então uma hora um lapida mais do que o outro. E dependendo da coisa, isso é importante às vezes numa dupla. Para mim, às vezes já está pronto, para ela não. E o contrário Então, e às também vezes o acontece, contrário, né? Às vezes uma coisa de acabamento que para mim já tá bom, ele tá lá louco, e o contrário, Então isso é uma complementação bem interessante, sim. Isso é lindo em vocês dois e é visível, viu? É muito, muito... Ou seja, nenhum deixa o outro descansar. Meu Deus. Na hora que eu tô assim mais descansada, ele tá lá, ferrinho de dentista. Na hora que ele tá assim mais relaxado, eu tô, não chegou não. E aí tem isso também, né? Cada um sabe do seu tormento. Agora, como que vocês conseguem conciliar? Você tem um tanto de trabalho de arquitetura, né, Play? Tem. Porque você tem a Ju, né? Hoje nós estamos com uma equipe, além da Ju, minha sócia, né? Estamos com uma equipe boa. Mas a gente vê toda hora projetos gigantescos, assim, na Bahia tem um tantão lá, né? E tanta faz coisa... volume da Bahia, mas não tem é? alguns, É verdade. E eu fico imaginando, porque também a arquitetura toma um tempo danada, não termina, não acaba nunca. Então, conciliar
Suzana, tem outras coisas que você faz também? Não, atualmente eu estou bem focada na Alva. Eu tenho um ateliê que eu estou lá com esse meu trabalho artístico, mas bem para cá. Eu dedico mais tempo para a Play Arquitetura do que para a Alva nesse momento, o nosso combinado, o nosso trato. A sua, quem administra a Alva. Ainda é porque tem ainda o galpão, né? Não é só criar, tem a área de comercializar. Fazer o produto ganhar o mundo, né? É o mais difícil, né? Desde esse processo de produção até comercialização. E essa até coisa da produção toda. que a gente falou um pouco, até que depois de bater bastante a cabeça com parceiros, ora com uma certa estabilidade, ora... Então tinha uma hora que a gente tinha um bom parceiro de serralheria. A gente disparou a fazer coisa de metal. E depois esse parceiro aposentou, era ótimo esse parceiro. Até achar o outro. Aí a gente, então, temos um excelente parceiro de pedra-sabão, então é um parceiro mais estável que a gente tem, é sim um trabalho que a gente... E também tem uma identidade o trabalho de vocês com a pedra, né? Mas isso que a gente, é porque casou mesmo, o nosso desejo de fazer, de ser uma coisa mineira, de ser uma coisa brasileira, e com um excelente parceiro. Um excelente parceiro, porque se não fosse isso, talvez a gente não teria produzido aprofundado tanto nessa história da pedra. E aí, a partir daí, da dificuldade das parcerias, a gente resolveu montar uma marcenaria. Então, esse é um capítulo recente da nossa... Isso eu não estou sabendo, vocês têm uma marcenaria agora. Você vai conhecer uma pequena marcenaria, um ateliê, né? Mas a maioria das nossas peças de madeira, tanto as que vão nos objetos, quanto pequenos mobiliários, a gente faz aqui dentro. Mas isso foi um ponto importante para a gente parar de azucrinar os marceneiros com peças torneadas. Então, e agora sai daqui. Aqui, pode deixar que agora eu tenho. A gente tem o domínio e temos a nossa equipe, que é super Como legal. Diz a Liliane, bem, você agora tem uma fabriquinha, você pode pedir um testezinho. Isso é muito, muito bacana. E aí a gente consegue fazer a coisa na escala que a gente quer, no tempo que a gente precisa. E pode até aumentar a escala também, né? Que aí já vira uma fabriquinha, vai crescer. Um pouco a gente vai precisar crescer se tudo caminhar bem, como a gente está percebendo em termos de comercialização, sou mobiliário. Como é que é o calendário das feiras que vocês estão aí participando? Vocês acabaram de voltar de São Paulo. A primeira feira que a gente participa no início do ano, em fevereiro, é uma feira focada principalmente em objetos e coisas para casa em geral, mas que tem um setor de design, que é a BUP, né? E tem um setor de design autoral que tem até crescido. E é a feira onde os lojistas fazem suas compras, né? Então, é uma feira muito importante comercialmente. Eu adoro essas feiras. Agora, é mais legal a SP Art, vocês vão participar também, né? A SP Art é em abril, e a gente em abril faz a SP Art. No meio disso tem DW, né? Que é a Semana de Design em São Paulo. Que é agora, né? Na próxima semana, também. Eu acho, né? Depois do dia 10, lá, 10 de março. Isso. Então, assim, é um calendário agitado, né? Agitado. Mas isso funciona muito, né, gente? Funciona, isso é importante a gente colocar. A gente também pegou uma onda interessante, assim, desde a nossa primeira feira, que foi a MAD, que é uma feira que o Valdir Jatobá faz, e o Bruno Simões fazem até hoje. É uma feira que deu um impulso grande para vários designers, assim como nós, estavam começando. Então a gente fez a primeira feira em 2013. Foi quando a gente lançou o aparador. A linha foi a primeira coleção e a primeira feira que a gente participou. Que bacana. E de repente, se não fosse a feira, a gente não teria mostrado esse trabalho, né? Que o Pedro viu, aí a Alissa falou com a Alice, assim aconteceu a nossa parceria com a Etel. O Pedro é um padrinho importante. Mas ele é muito fã de vocês, gente, ele é muito fã. E ali na feira, ali na MAD, vários outros designers, Bittencourt, Ana Noite, a Carol, Gai, Ebanista, muitos designers da nossa geração, um pouco mais novos, às vezes um pouquinho mais velhos, pegaram esse calendário que iniciou com a MAD, assim, do design autoral, né? Porque essas feiras comerciais, elas sempre existiram, mas ela não tinha esse design autoral incorporado. Pois é, eram grandes marcas vendendo colchão, ou vendendo cozinha, ou vendendo vidro.
foi o Valdir quem inseriu essas AMAD, feiras né, que era no uma feira. AMAD, com esse formato no calendário nacional. E a AMAD vai ser em... AMAD em junho. Junho. Então, essa Que também E a faz AMAD junto com a ARPA, que também... aí a gente participou vários anos da a AMAD. É AMAD. muito legal. Ora era no Jockey, ora era no Ibirapuera. É uma feira que não tem a escala da SP Art, Não, mas ela sempre é tão, teve uma importância e também grande. eu acho que ela foca para quem interessa mesmo, né? Porque o outro vem lojista, mas tem muita gente que vai para sapiar, para ver tendência, mas essa foca no olho do design mesmo, né? E aí, isso aí a gente também foi entendendo isso. Uma hora a gente percebeu, a Su falava mais, eu não conhecia muito esse lado, a necessidade de uma feira comercial para ter um contato direto com o lojista. E o lojista vai em determinadas datas para comprar coisas para as lojas. Então não adianta a feira ser no meio do ano igual era a MAD, não era em agosto, né? Isso começou em agosto. A MAD, ela sempre teve o perfil muito de lançamento desses design autoral, desse mercado. Mas não vendia, né? Não era para venda. Não que não venda, estava à pra venda, Mas não era pra mas venda. é mais porque, né, tá A lá à gente venda não para ia- todo mundo, mas não tem Ali esse não foco. parecia comprador, parecia gente para não tem admirar nem e estrutura conhecer, para né? isso, não era feito assim. Já as comerciais é exatamente isso. Nem são tão bonitas, às vezes, de se ver, apesar de alguns elaborarem Mas mais. a BUP eu gosto muito. Porque Isso. E aí a imensa. Cris Rosenbaum, né, que também é uma agente importante, Uma agitadora. né, uma agitadora do design Veio de umas nacional. 3 feiras para da Cira Lobo. Ela ia vender as coisas bordadas e eu ia dirigindo para ela e com a Nora. Participei de várias Você conhece. e adoro, gente. Porque é adoro. muito legal você ver porque tanto lógico trabalho, né? que tem, né, coisas, mas ali na hora que você dinâmica, né? acha as coisas boas, você fica... Gosta não de é uma possível. confusão, né? De um evento, né? Não, a gente fica louca Imagina até se eu assim, vou ficar nossa, fora tem um disso. lençol, 1000 fios novos, aqui, esse travesseiro de plumas. E tinha uma coisa na feira que era, no último dia, eu não queria levar os mostruários alguma coisa, vendia. Eu lembro que eu falava, olha, será que aquele vai vender aquilo? Eu lembro que a gente comprava um monte de coisa, voltava com o carro cheio de fazia também. um garimpo de fim de feira, Fim de xepa. Xepa. Mas eu também adorava e acho mesmo que tem um olhar comercial. E aí Porque que é sai uma do... feira de E atacado, quando a gente participou né? da MAD, você é uma falando de feira fim de de feira. atacado para o lojista, que é Tá diferente contando do de- SP Art, que é uma feira Em junho. para colecionador, né? É um cliente em geral, Eu lembrei né? quando a gente participou da MAD, o espaço era assim, quase que 2x2, né, Su? Muito pequenininho, 2,5 por 2,5, coisa minúscula. E a gente comprou 2, porque achava muito pequeno aquele, mas não cabia o aparador. Ah, O mentira. aparador tinha 2,40, não cabia. Aí eu falei, Su, vamos fazer uma, não sei quem teve a ideia, vamos fazer uma impressão fine art, assim, bem papel de alta qualidade, uma impressão bacana. A gente faz um belo quadro e levamos o aparador Do papel. na No moldura, quadro, no na quadro, foto, mas no na papel. foto. Porque a gente sabia que Não ia ele era caber, importante, e ele era importante naquela coleção. E levamos, e as meninas, a gente tinha feito as Foi o primeiras primeiro vezes. trabalho que As as meninas- tertúlias fizeram com a gente com elas, né? Assim que elas começaram a fazer mais trabalho com design, foi nesse. Foi uma ótima foi experiência, porque elas ótimo. piraram e fizeram várias fotos do aparador, hora com muita louça, hora com muita fruta, hora com muita flor. Gente. Então a gente Foi. tinha um material bonito para imprimir e fazer esse quadro. Tava realmente um trabalho bem artístico delas. Essas fotos conjunto também com tem as que estar no peças. livro. Tem. Super. E aí as pessoas queriam comprar a foto. Queriam. E a gente falava, Um não holandês. tá vendo, não tá vendo. Acho que ainda era assim um embaixador holandês, uma coisa assim, que queria a foto. E a gente, Queria o não. quadro. Mas no final a gente falou assim, ué, como é que nós vamos levar esse quadro de volta? Porque a gente também tinha levado nossas peças no porta-mala, né? E o quadro, o Lúcio da Pepalito, acho que levou. aquela Não, outra minto, o quadro a gente imprimiu em São Paulo. A gente fez lá. Então a gente Mas não na estava preocupado volta- com a logística do quadro. Não, mas alguém comprou. Não, aí não, a gente não falou que a gente Não não vendemos, estava à a gente não venda. estava com essa Não lógica tava à de venda. vender ele, não vendemos. Só que no último dia a gente falou, e agora como é que nós vamos voltar com esse quadro? Ele não cabe onde coube as outras peças.
Aí o Lúcio deu um socorro pra gente. Ele tinha um carro, um caminhão. Isso a gente não Ele tinha sabia. caminhão, A levando gente não móvel sabia pra esquema de Paris, transporte, era tudo E mais... tudo a gente vai aprendendo. Nossa, vai não é? aprendendo. Tudo é um aprendizado. Mas o quadro quase que ele foi no fim de feira, na xepa. Se eu tivesse lá. Vinha no teto. Ô, gente, o que tem de mais assim que vocês podem mostrar pra gente? Ou que teve na feira, ou que vai para a SP Arte, não sei. Me conta um pouco do design e a gente podia dar uma volta. Só um passeio para vocês irem mostrando um pouquinho pra gente e dar detalhes Das das peças. Esse banquinho a gente está lançando agora e é um banco que a gente aproveita essas moedas que saem de uma outra peça da Alva e que a Suzana olhava para eles ali na marcenaria e falava, a gente precisa aproveitar isso. A gente tem muitas peças que são anéis de argola, né? Eu acho que esse anel é uma coisa do nosso universo, desde anéis de metal até essa aqui, a mesa argola, a mesa carrapato. E como é uma madeira grossa e maciça, sobrava uma bolacha que eu falava, gente, isso é igual um queijo canastra. Tem que fazer alguma coisa com isso, mas estava só sendo empilhado até surgir uma ideia, né? Aí a gente começou que... fazendo um banquinho provisório, né, Su, para o aniversário da Bebel, a filha da Su. Até que foi o aniversário da minha filha, e aí eu ia fazer uma atividade lá, era uma corrida de cavalos, e aí elas iam pintar essas cabeças de cavalo. Aí a gente correndo aqui fez um cavalete com umas mesas baixas para as crianças fazerem atividade. Aí o marceneiro virou para mim e falou, eles vão sentar onde? Eu falei, criança senta no chão, precisa sentar em qualquer lugar. Aí ele falou, não, tem que ter um lugar para sentar. Aí eu olhei para as bolachas e falei, se a gente fizer um banquinho com essas peças, e tinha que ser uma coisa rápida. Aí o Marcelo, muito parceiro e doido com a Isabel, falou, então vamos fazer um banquinho. Aí ele desenhou, porque a gente tinha que aproveitar e fazer rápido. Aí a gente tinha uns pallets de uma outra caixa, aí a gente pegou essas madeiras nobres que iam ficar no osso, sem acabamento. Aí o Marcelo desenhou o pé com os pallets entrando, cheio de detalhe e tal. E aí fizemos um desenho simples, fizemos um banquinho para o aniversário. Mas bem detalhado, bem resolvido, né? Que eu acho que... Mas aí depois o banquinho fez sucesso na festa, Isso, aí na festa queria, as mães queriam levar o banquinho, todo mundo queria o banquinho. Os pais e mães. Tinha um pequenininho, que era da mesa carrapato, e um maiorzinho, que era da outra mesa. E aí, para onde ia esse banquinho, todo mundo queria o tal do banquinho. Aí a gente falou, por que não? Vamos fazer uma edição. Oficializar esse desenho, esse aproveitamento. E aí fizemos o banco queijo, que é essas duas peças, tem ela... Nós ainda estamos trabalhando, né, Su, nos acabamentos. Então tem uma madeira lavada, que é bem o queijo mesmo. E a gente ainda fez uma espécie de carimbo, que é uma gravação a laser, mas que registra mesmo, né, como os queijos têm essa coisa da origem, de ser de Minas. E a gente repetiu isso aqui para, de fato, chancelar o banco queijo. E aí estamos, né, desenvolvendo ainda outros acabamentos. Esse de Braúna, que é super legal, que lembra um pouco dos queijos encapados, né, Su, que tem uma capa escura. Aqui a gente acabou de mostrar na BUP uma bola nova que a gente usa também, a Braúna, que é essa madeira de demolição, com esse meio círculo de latão. São misturas recorrentes no nosso trabalho. Faz parte de linhas que a gente já vem desenvolvendo, e essa é uma das peças de uma edição de 5 que trabalha essa madeira mais bruta, maior, com a proporção maior como alça da peça. Eu queria saber da família. Quem que é da família? De onde veio? Quem são, assim... Você falou um pouco da sua mãe, mas quem da família é para ter esses dois talentos tão grandes? Quem é? Eu acho que, assim, nossa família nós não temos nenhum antecedente artista ou arquiteto, não. Por outro lado, pessoas curiosas, atrevidas, que se interessam assim, pela vida, pelas coisas. Então a gente tem na nossa família mesmo 2 avós e avós, mas eu estou falando dos homens porque eles eram muito opostos e isso era interessante. Enquanto o pai da minha mãe, era um cara
homeopata, fazendeiro. Eu acho que eles sempre foram, são dois avós muito fora da caixa. Acho que essa que é a peculiaridade deles, assim. José e João. João e José. Vovô Zé e vovô João. O José é o pai da minha mãe. Do pai do pai. A família da minha mãe, que é o vô Zé, que é casado com a avó Nezinha, que também tem uma família, eu vou falar porque a mãe dela era costureira, era uma estilista maravilhosa, essa minha bisavó. Tá vendo? Vovó Candinha, eu não ia colocá-la na coisa, mas é importante. Ela perdeu o marido, ela tinha 6 filhas e ficou sem nada. Morreu de diarreia, aquelas coisas, né? 1900 e pouco. Virada do século XIX. Virada do século. Tem algum vivo? Não mais. Não, os avós têm a tia Maria Isabel, que é o nome que eu dei para Bebel, e a tia Luísa, que são filhas dela, né? Que são vivas ainda, que está com 100 anos. As tias-avós, filhas dessa avó. Então, essa bisavó foi uma referência porque ela costurava, fazia boneca, mas principalmente o que ela fazia de aproveitamento. A minha mãe falava que ela desmanchava a roupa para reconstruir, porque 6 filhas, tinha que fazer vestido para essas filhas. Gente, então, ela tesouro, costurava para fora e depois desmanchava e refazia as roupas para ter um vestido novo. E os vestidos das minhas tias-avós sempre foram um sucesso. A minha mãe era a primeira neta, também teve muito vestido dessa minha avó, bisavó, né? E a minha avó, que mãe da minha mãe, também era habilidosa e tal, mas a Ivanezinha. Mas o marido dela, que é o vovô Zé, que era essa pessoa bem fora da caixa, que o Marcelo falou. Fazendeiro. Porém, se tornou vegetariano na década de 50. Então era um cara assim, um pouco excêntrico e era homeopata, autodidata. Começou a estudar homeopatia e ele recebia o pessoal da roça todo. De perdões. Então ele se aprofundou muito na homeopatia. E era provedor da Santa Casa, de perdões, tinha um trabalho solidário bem forte, assim, Era muito voltado para a sociedade, para a comunidade, esse meu avô que era homeopata. E isso, vegetariano, espírita, quando ninguém era. Então ele era bem... ele era um avô, exatamente, mas não tinha nenhuma relação com o fazer. Mas era chique. Quando eu fui a primeira vez para Paris, ele falou assim, traz um chapéu para mim. Ele era vivo ainda, eu quero um chapéu francês. Ele gostava muito das coisas finas, assim, pano fino. Esse é avô. Era apurado o gosto, né? Em contrapartida, o meu avô, pai do meu pai, que foi uma referência muito forte dos alvarengas, que Alva vem de alvarenga, né? Da família, ele era também... isso eu não sabia. Alva de alvarenga. E esse vô João Alvarenga é uma referência muito forte na família, porque ele fazia as suas próprias coisas. Ele fazia... balaio, colher de pau. Que garantia lá o salário dele. Mas ele, na nossa convivência... Ele fazia jogo de xadrez, jogava xadrez ele cozinhava. muito bem. Ele é quem fazia comida diária da casa. A minha avó Estela fazia quitandas muito bem, doces, mas a comida diária... Fazenda também mas morava na cidade. Tinha fazenda, mas morava na cidade. Mas então era um avô cozinheiro. Aquilo já era um pouco fora do normal também. Então, e um avô curioso. Ele fazia paçoca, uma comida nordestina que ele aprendeu não sei como. E no pilão, aí ele fazia o pilão, ele fazia o... Ele inventava muito. Fazia os tamburetes, né? E aí ele tinha uma pequena... um ateliêzinho, né? Ele tinha um torno, ele fazia muita peça de xadrez, gostava muito. Ele era campeão de xadrez, jogava xadrez e dama. Aqui é muito privilégio junto mesmo, porque são dois completamente diferentes, né? Assim, um vegetariano e um mega carnívoro, essa era a primeira diferença. Um era a farra do porco, o outro parou de comer carne para fazer uma ação contrária, porque ele foi caçador na época de fazenda. E aí ele começou a estudar logosofia, espiritualismo e falou assim, eu preciso fazer uma ação contrária a todo o mal que eu já fiz para os animais. Tem foto deles com perdigueiros, aquele tanto de cachorro, caçador. Caçador de esporte, né? Depois falou que é absurdo isso, então tem que parar de comer os bichos, né? Mas muito lindo mesmo, muito consciente também de tudo, né? E esse meu outro avô era esse que tinha mais essa
Mas ele era o contrário, ele não era muito caprichoso, assim, não. Na comida, sim, mas no fazer O das artesanato coisas, era mais assim, mas ele era mais criado- rústico. Ele fazia roupa, e fazia um tantão de roupa igual para ele, porque ele precisava, Ele ele tinha queria uma usar. cabeça, ele era muito inteligente, muito Prático, inteligente. muito prático. pragmático, assim. Ele era meio engraçado. Ele ensinou todos os netos a jogar dama. Todo Ele- mundo esse sabia que é o jogar Varenga. dama. Falar Varenga, nisso é um é. lançamento que nós vamos fazer. Jogo de Ah. dama. Tô contando um spoiler aí. Mas esse meu avô João, Alvarenga, ensinou todo mundo a jogar dama. Só que ele não tinha piedade, não. Você tinha 6 anos. Você jogava dama com você, ele acabava com você em 3 segundos e falava, tem que treinar mais, tem que ficar mais esperto. Olha, deve ter sido uma infância muito divertida também com esses dois, né? Bem divertida. E tendo a possibilidade de ir para fazenda, na cidade ter... Gente, tem um avô que tem uma oficina, é tudo que a gente quer, ele né? disse. Ele fazia coisas com couro. Eu lembro. Uma vez que tinha uma fábrica de ele tinha uma vassoura, acho coisa que que era você feita gosta de com um vassoura. saco do boi. Era uma caixa onde ele guardava umas ferramentas, um couro enrijecido, assim. Couro E muito curtido. tamborete, ele fazia, meu pai também ajudava, ele brincava. Não, e outra uma coisa interessantíssima, não tinha um banco igual ao outro. Ele falava, mas os netos estão cada um com uma idade, por que eu vou fazer igual? Ai, Então era uma gente, coisa pelos e bancos também- mais mas altos, é- pelos mais mas- baixos. E diferentes dos modelos também. E ele fazia... Oi, gente, olha o ele, tesouro. ele tinha uma cabeça interessantíssima. Ele punha um moedor de café para explorar trabalho infantil, baixo. Ele falava, vamos ver quem de vocês moe mais rápido. Aí ficavam os netos. Você pensa bem a farra que era isso, gente? E fazia coisa com cuia. E aí aquele quebra-cabeça de encaixar, fazia colher Tomara de que vocês pau. tenham algumas coisas para documentar, porque isso é muito lindo, Pois gente. é, uma mas não tem história- nenhum objeto, vovô. A casa Todo mundo tem, né? Uma peça de xadrez. Esse meu avô gostava muito de jogo de raciocínio, né? Então, além dele ser um super campeão de xadrez, que meu pai também foi, herdou dele esse lugar, que meu irmão mais velho tem também. Mas, enfim, tinha sempre uns jogos na mesa pra gente. Então, tinha desde, sei lá, resta um, esses que você tem que tirar e soltar, isso sim. Quebra-cabeças Era uma em geral, coisa ele gostava que fazia mesmo. parte dessa. Oi, gente, essa eu vou falar para prática vocês. deles. Às vezes, quando vocês estão tão envolvidos nesse prazer, os talentos familiares, não dá, mas dá para perceber direitinho o amor hereditário e essa coisa está na veia de vocês mesmo, o design, a arte. Mas é tão lindo essa união de vocês dois. Eu sou muito fã mesmo. A gente fica muita feliz, gente, lisonjeada, né? Lisonjeada, porque Obrigado, também João. a gente Porque às também vezes se vocês estão admira tão muito. dentro da coisa e não percebem o tanto que reflete nas peças. Vocês estão de parabéns demais. Obrigada. felizes, Ju. obrigado. Obrigada mesmo por pelo hoje. convite. Eu que agradeço. Super obrigado. Rodrigo, um beijo. Douglas, um beijo. Obrigada. E até a próxima.